paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amado, podeis assentar em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida que ofertou, dizimou, você que não ofertou, que não dizimou, que Deus abençoe da mesma maneira. A tua presença aqui é uma oferta ao Senhor. Deus abençoe as nossas crianças que continuam usando cada vez mais, em nome de Jesus. Amado, o Felipe ficou esperando, porque eu falei que era 2 louvor. Ele está esperando o segundo para adorar a Deus. Ele vai adorar no final, em nome de Jesus. Porque Deus já falou conosco através do louvor, já falou através da palavra na igreja. Deus já falou contigo. Ele já falou, se o culto tivesse terminado nesse exato momento, eu saía daqui em posse de bênção e de vitória, e eu louvo e exalto Jesus pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que tem sido um instrumento na mão do Senhor para falar conosco em nome de Jesus, amém? Eu quero ler 2 versículos para nós meditar. Prometo que você, breve, em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler o verso 9 e o 10 para nós meditar em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Palavra bem conhecida da noiva de Cristo, a qual nós vamos fazer menção nesta noite. E eu vou ler o versículo de número 9 e 10 de Atos 16. Eu vou estar lendo em nome de Jesus. Amém, amado? Vai ser projetado depois que eu acompanha. Fala assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa-se a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Aleluia. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Amém, amado? Amém. Somente esses 2 versículos para nós meditarmos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, e assim como o Senhor usou a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, para falar, meu Deus, da tua grandeza, do teu amor, da tua misericórdia. Eis-me aqui, usa a minha vida como canal de bênção, como porta-voz do céu. Revela o meu ponto escondido, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça, porque a glória é tua, a palavra é tua, a igreja é tua, as ovelhas são tuas, porque foi o Senhor que me comprou pelo alto preço, vertendo o teu sangue na cruz do Calvário. Então usa, Pai, o vaso nesta noite como instrumento e quebra conforme a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amado? Você pode aplaudir Jesus por esses 2 versículos da palavra. Palavra gloriosa do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Nós vemos aqui que Deus ele já falou de várias maneiras, e muito me chama a atenção a forma de Deus chamar e usar a vida do homem e a vida da mulher. O momento que você está falando, está vivendo agora, a situação que você está passando, vivendo, ela não define o teu futuro, amado. A necessidade de mudanças na minha e na tua vida, para que venha ter uma definição do meu e do teu futuro, para que o propósito de Deus venha se realizar na minha e na tua vida. Nós vemos o exemplo de Moisés, saiu do Egito fugindo como criminoso, porque matou um egípcio, estava sendo ameaçado de morte, e Moisés ele sai do Egito fugindo como homicida. E quando Moisés volta para o Egito, depois que ele teve um encontro com Deus ali na sarça dele, a Bíblia nos declara que ele volta como libertador, para libertar o povo da escravidão de Faraó. E uma coisa que me chama a atenção é que como Deus trabalha na vida do homem e na vida da mulher. As pessoas olhavam para Moisés, tinha Moisés como um homicida, e Deus coloca o Moisés, aleluia, como legislador, para escrever: não matarás. Como entender o mistério de Deus e o chamado de Deus na minha vida e na tua vida? Ele nos leva em lugares, faz nós passar por situação que muitas das vezes nós não gostaríamos de passar, momentos que nós não gostaríamos de viver. Ou tu quer me dizer que para Marta e para Maria viver o luto do seu irmão Lázaro foi fácil? Elas chorou, elas perderam, elas estavam tristes, mas para que elas viessem
ver a ressurreição de Lázaro. Para que a glória de Deus viesse ser manifesta naquele lugar, foi necessário Maria e Marta passar um momento de dificuldade, um momento de luta e um momento de tristeza. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E hoje nós estamos falando aqui de um homem que nada mais, nada menos era perseguidor da igreja de Cristo. Um homem conhecedor, um homem que teve a oportunidade de estudar nos pés de Gamaliel. Era um teórico, tinha um conhecimento profundo. Quem era Pedro diante de Saulo? Quem era João? Quem era Tiago? Homens que não tinham conhecimento das escrituras, assim no profundo, como Saulo tinha a igreja. E Saulo começa como perseguidor da igreja e termina, aleluia, sendo perseguido por amor do Evangelho. E uma coisa que me chama a atenção nesses dois versículos que nós lemos, a sinceridade da conversão de Saulo, de Paulo. Ele tem de noite uma visão, o varão se apresenta diante dele e tem uma mensagem do céu para ele. Pede socorro, pede para ele descer para Macedônia para ajudar. E quando Paulo tem essa visão, ele pega Silas, sem questionar, sem procurar entender o que esperava na Macedônia, como Deus ia usar a vida dele lá, como que ia ser a jornada, o processo deles ali na Macedônia. Imediatamente ele vai para Macedônia. Ele não sabe o que lhe espera, ele não sabe o que ele vai enfrentar, o que ele vai passar. E nós vemos que pela determinação de Paulo, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em socorrer alguém que estava precisando de ajuda. Porque ele entende que é o próprio Jesus chamando ele para levar ele para Macedônia, para pregar o Evangelho na Macedônia. Então Paulo entende que aquele chamado, aquela visão que ele teve, tinha um propósito de Deus. Que Deus queria fazer alguma coisa ali na Macedônia, através da vida dele e através da vida de Silas. E assim também é na minha vida e na tua vida. Deus, ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. Nada acontece na minha vida e na tua vida por acaso. Não existe esse negócio, é coincidência, não. Por mais que muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós temos que crer que todos os momentos Deus ele está me dando uma oportunidade de falar do teu amor, de falar da sua grandeza, de falar da sua misericórdia. Quando Paulo chega ali em Filipos, na Macedônia, foi benção. Ele ganha de cara Lídia, ele ganha a família de Lídia. Olha aí que maravilha. Se fosse eu, estava regozijando. Ganhou Lídia, ganhou a família de Lídia para Jesus. Valeu a pena ter dado ouvido à visão. Valeu a pena ter vindo para Macedônia, ter chegado até Filipos para ganhar uma família para Jesus. Quem era que não se agradaria, que não se alegraria por ganhar uma família todinha para Cristo? Porque a Bíblia diz que o homem que ganha algo, ele é sábio. Então Paulo, mas Silas está ali pregando o Evangelho. E o Evangelho está surtindo efeito. Prova disso que teve conversão. Prova disso que ele ganhou a família de Lídia. Que ele ganhou Lídia para Jesus. E depois que ele ganha aquela família, ele é convidado para hospedar na sua casa. A ponto de Paulo dizer que ela chega a constranger ele. Olha, se tu tiver fidelidade em nós, se tu olha para mim e vê que Deus tem achado graça em mim, hospeda na minha casa. A tua presença, a presença de vocês para mim na minha casa é uma honra. Então Paulo agora tem um lugar para hospedar. Silas agora tem um lugar para hospedar. Amado, mas quando nós nos colocamos na brecha, na posição, quando nós começamos a fazer, ganhar alma para Jesus, tu pensa que o inferno fica satisfeito? Tu pensa que vai ser só maravilha? Tu pensa que vai ser, aleluia, só coisas que vai lhe agradar, que vai te agradar? Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter prova, vai ter vento, vai ter tempestade. Mas diante do vento, da luta, da tempestade, Jesus, ele não te abandonou. Jesus, ele não te deixou. Ele conhece a minha e a tua estrutura. E quando nós olhamos para a situação,
e pensamos que aquilo ali, aleluia, não vai dar fruto, não vai produzir nada para o reino do céu, nós nos enganamos. Sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha diferente de mim e de você. Deus trabalha na contramão da ótica humana. Então Deus tem um projeto maior na vida de Paulo e Silas ali. Não era só ganhar a família de Lídia, ganhar Lídia para Jesus e tá bom, não. Deus queria mais. Deus queria fazer mais através da vida de Paulo e de Silas. Eles continuam a sua missão, orando, buscando ao Senhor. E a Bíblia nos declara, amado, que uma certa jovem que tinha um espírito de adivinhação, você conhece o texto? Quando vê Paulo e Silas anunciando o Evangelho, o inimigo que usava a vida daquela jovem para trazer revelações, traz uma revelação que é verdadeira. Aponta Paulo e Silas: olha esses homens que nos anunciam o caminho da salvação. Ele é servo do Deus vivo, é servo do Deus Altíssimo. Dava para ficar confuso, né, igreja? É Deus que está usando a vida dela. Mas a Bíblia diz que ela não falou só uma vez, ela insistia naquilo. E aquilo trouxe incômodo para Paulo. Ele ficou incomodado com aquela situação, com aquela jovem que está apontando eles e está falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. E Paulo toma uma decisão. Ele chega naquela jovem e ele expulsa, ele diz: em nome de Jesus, sai dela agora. Nós vemos que Paulo, ele tem o dom de discernir. Ele sabe que não é o Espírito Santo que está usando aquela jovem, então ele tem autoridade para expulsar aquele demônio, aquele espírito, em nome de Jesus. E o espírito tem que sair, na glória de Deus. Mas, aleluia, por ele ter essa coragem, essa ousadia, por ele ter esse discernimento, agora o negócio vai começar a ficar estreito. Agora vai vir perseguição sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Silas, porque eles mexeram no território do inimigo. Ele não temeu, não, eu não vou entrar aqui porque aqui Satanás vai se levantar contra a minha vida. Não, está precisando de libertação, foi chamado para ajudar. Então, em nome de Jesus, sai dela agora. Glória a Deus. Em nome de Jesus, todo mal, amado, tem que bater por retirada. E a Bíblia nos diz então que os senhores daquela jovem, vendo que acabou seus lucros, ela não ia mais dar lucro, ela agora é um inútil para eles, ela não traz mais resultado positivo, a qual eles exploravam aquela jovem, fazendo adivinhação, trazendo revelação. Eles usavam aquela jovem como instrumento para ganhar dinheiro, para extorquir as pessoas, e agora acabou. Não tem mais, a fonte de lucro deles cessaram. Então eles fazem o quê? Pega Paulo e Silas, leva até a presença dos magistrados e declara para os magistrados: olha, esses outros aqui, eles trazem para nós costume que não é lícito nós, porque nós somos, aleluia, nós somos romanos. Então ele está perturbando a cidade. Eles estão fazendo alvoroço na cidade. A Bíblia diz então que eles pegam, mandam açoitar Paulo e Silas como pastor em praça pública. Mas a visão não foi de Deus para ele descer para Macedônia? Foi. Não foi de Deus para ele ganhar Lídia, a família? Foi. Não foi de Deus para ele usar autoridade e expulsar aquele espírito de adivinhação daquela jovem? Foi. E por que agora, pastor, ela está sendo humilhada em praça pública, sendo chicoteada, açoitada por vários em praça pública? Sabe por quê? Porque Deus tinha mais alma para salvar aquela cidade. Deus queria levar Paulo e Silas num determinado lugar, que não era da vontade deles, não. Deus precisava de Paulo e Silas na prisão. Precisava deles na prisão para eles pregar, para eles louvar, para eles orar, para que a glória de Deus vinha ser manifesta dentro da prisão. Tu acha que foi da vontade de José para a prisão? Ele entrou com um crime que ele não cometeu.
Ele entrou com um crime que ele não cometeu, sabemos disso, a Bíblia nos fala. Mas quando Deus tira José de dentro da prisão, Deus tira José para exaltar ele como governador do Egito. Deus, ele sabe como trabalhar na minha vida e na tua vida. Nós temos somente que estar à disposição do Senhor e deixar Ele usar a minha vida e a tua vida, sem questionar como, por quê, para quê. Deixa Deus trabalhar. Ele não tem necessidade de te explicar como Ele vai agir, como Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele manda na terra, Ele manda no céu, Ele manda no inferno. A Bíblia diz que quando Ele manda, o vento obedece, o mar obedece, o peixe obedece, o corvo obedece, a figueira obedece. Amado, o meu Deus, o teu Deus é o Deus que está comigo e contigo, independente do lugar e do momento que nós estivermos vivendo. Ele não me desampara, não te desampara. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ei, a Bíblia diz então que depois que Paulo e Silas é açoitado em praça pública, eles vão para a prisão. Pastor, qual foi o crime que ele cometeu? Qual o artigo? Servir Jesus, libertar os endemoniados, falar do Evangelho. Esse foi o crime que Paulo e Silas cometeu. Isso aí para as pessoas trazia perturbação. A Bíblia diz então que eles é lançado na prisão. Eles é colocado no tronco, amarrado ali no tronco. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão na prisão injustamente. Imagina eu e você diante de uma situação dessa. Deus me deu a visão, Deus me trouxe, ganhei uma família toda para Jesus, expulsei o demônio de adivinhação que escravizava uma jovem. Olha a situação que eu estou. Apanhei, fui humilhado. Olha a minha situação. Olha a tua situação. Será que Deus é esse? Que Jesus é esse? Jesus é amor, Jesus é justiça, Jesus é misericórdia, Jesus é aquele que manifesta na minha vida e na tua vida no momento que nós não esperamos. É no momento que nós pensamos que não tem mais jeito, que não tem mais solução. É no momento que foge da minha e da tua ótica humana que Deus, ele se manifesta na minha e na tua vida para mostrar que Ele é Deus comigo e é Deus contigo para te dar vitória. Aleluia. Amado, Paulo e Silas tinham todos os motivos para murmurar, para desistir, para não querer mais falar de Jesus, para não querer mais saber do Evangelho. Paulo e Silas tinham todos os motivos. Olha, humilhado em praça pública, as minhas costas estão ardendo dos açoites que eu levei. Olha a situação que ele se encontrava. E ainda estamos presos. Prenderam os pés, prenderam Paulo, prenderam Silas, chicotearam Silas e Paulo, mas não puderam tirar de Paulo e Silas aquilo que Deus usou na vida da minha esposa para falar. Jó perdeu jumento, Jó perdeu boi, Jó perdeu filho, Jó perdeu servo, mas não arrancaram de Jó a essência de adorador, a confiança que Jó tinha em Deus. Olha, ninguém conseguiu parar, tirar de Paulo e Silas a essência de adorador. Naquele momento de dificuldade, de luta, naquele momento de humilhação, Paulo e Silas tinham certeza que o Senhor estava contemplando e que o Senhor ia agir ao seu favor para fazer um milagre na vida deles, amado. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz então, amado, que para eles só resta o quê? Crer. Tem situação na minha vida, tem momento na minha vida e na tua vida que nós temos que crer. A única alternativa é crer e ponto final. Eu creio que o meu Redentor vive e se levantará e pelejará ao meu favor. Porque tem situação na minha vida e na tua vida que parente não pode me ajudar, não pode te ajudar, que o médico não pode ajudar, que o advogado não pode ajudar. Tem situação na minha vida e na tua vida que não é para o homem fazer, é para Deus fazer o sobrenatural na minha vida e na tua vida. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que o amigo pode ajudar, nós buscamos socorro no amigo. Quando nós acreditamos que o parente pode ajudar, nós buscamos socorro no parente, nós buscamos socorro na medicina, nós buscamos socorro
diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Apanhou, pastor, foi humilhado, é para o bem dele, sim. Deus tem um propósito, nada é em vão. Então Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Aceitou o chamado, então aguenta as pedradas, aguenta as perseguições, aguenta as provas, aguenta as calúnias. Pastor, dá para voltar? Dá. Mas a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e volta para trás não é apto para entrar no reino do céu. É. Então dá para voltar, dá para desistir. Deus, Ele não me obriga, não te obriga. Nós temos o direito de escolha. Mas, amado, presta muito bem atenção. O que nós estamos vivendo, as lutas, perseguição nesta vida é momentânea. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você é vida eterna. Deus tem salvação. Vale a pena carregar a cruz, vale a pena ser caluniado, ser perseguido, vale a pena levar a mão do homem, porque é aí tem o sim de Deus para você, tem a providência de Deus. Muitas das vezes, amado Deus, Ele me ensina e te ensina através do não. Não gostamos de receber não, não é verdade? Eu não gosto. Você gosta? É um direito seu, um respeito, mas eu não gosto. Mas Jesus recebeu não. Mas se for possível, passar esse cálice que me seguiu, eu beba. Mas que todavia não seja feita a minha vontade. E Deus falou o quê? Deus ficou em silêncio para ele beber o cálice. Sabe por quê? Porque não é a minha vontade, não é a tua vontade, é a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável na minha vida e na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz então, amado, que Paulo e Silas, diante daquela luta, diante daquela humilhação, diante daquela situação de constrangimento, eles tomam a atitude de homens de Deus. Então o que demonstra que Paulo e Silas eram homens de Deus não era o fato de ter expulsado demônio, não é porque aquela jovem falou: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. A atitude de Paulo e Silas diante da luta, expulsar o demônio daquela jovem não doeu neles, ganhar a família de Lídia não doeu neles, mas sabe o que doeu neles? Ser chicoteada ali em praça pública, ter ali a humilhação. Tu pensa que não doía? Ele sentia dor. Imagina você naquela situação. Mas a dor não parou Paulo e Silas, a prisão não parou Paulo e Silas, o tronco não parou Paulo e Silas. Diante da dor, diante da humilhação, diante da luta, Paulo e Silas, eles vão fazer, sabe o quê? Aquilo que move o coração de Deus. Eles vão orar, eles vão adorar o Senhor, mesmo na luta, mesmo na prisão. Vamos adorar, vamos orar o Senhor, vamos buscar a face de Deus, porque Deus, Ele é fiel em todo tempo, igreja. Aleluia. Não precisa esparramar na rede social, não precisa fazer propaganda, precisa joelho no chão, boca no pó e confiança no céu. A Bíblia diz então que eles estão orando e adorando ao Senhor. E enquanto Paulo e Silas estão orando e adorando o Senhor, os demais presos estavam escutando. Amado, eu acredito que foi a única vez que aqueles presos puderam ouvir, dentro da prisão, oração e louvor. Imagina você, imagina a situação. Paulo e Silas têm a oportunidade de fazer algo inédito. Estamos com dor, estamos presos, mas aqui Jesus é Jesus. Aqui Deus continua sendo fiel na minha vida, na tua vida, Silas. Vamos fazer, aleluia, vamos fazer o culto aqui dentro da prisão. Talvez o ambiente não é agradável, mas Deus merece adoração dentro da prisão. Deus merece, Deus escuta a adoração, Deus escuta a oração dentro da prisão. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite houve-se um grande igreja. Sabe por quê? Nosso Deus é grande, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Um terremoto.
E a prisão de todos, olha, não foi só de Paulo e não foi só de Silas, a prisão de todos foram aberta. Diante da adoração de Paulo e Silas, teve libertação para todos os presos, porque os presos que estavam ali, eles não estavam louvando, eles não estavam orando, mas eles estavam escutando a adoração, a oração de Paulo e Silas. Paulo e Silas foi levado naquela prisão para ser usado como porta-voz do céu, como canal de bênção na vida daqueles presos que precisavam escutar o louvor, que precisavam ouvir uma oração, aleluia. Amado, às vezes nós nos encontramos em um momento tão difícil nas nossas vidas. Tem pessoas que dizem: eu só queria um abraço. Outras já se alegram em ouvir uma oração. Outras já se alegram em ouvir um louvor. Levanta a fé. Eu vivi um momento muito difícil na minha vida, onde eu pensava em desistir. E eu ouvi o ímpio falar um versículo da Bíblia, Provérbios, se não me engano 23:10, se não me foge a memória. Eu estou tarde, está no velho. Se não for esse provérbio, me perdoe em nome de Jesus. Mas o versículo ficou gravado aqui: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. É fácil ser forte quando tudo está bem, né? É fácil sorrir quando tudo está dando certo. Difícil é nós tirar, aleluia, força no dia mau, e o dia mau bate na minha porta, bate na tua porta. O dia onde parece que as horas, amado, o relógio para de tão trabalho, que é a luta, a dificuldade na minha vida, na tua vida. Mas Jesus tem uma promessa de estar comigo, contigo, todos os dias, até a consumação do século. No dia bom, Jesus está contigo, mas no dia mau também, Jesus está contigo para te dar a vitória. Ele não te desampara, Ele não te abandona, igreja, aleluia. E a Bíblia diz então, amado, que quando houve o terremoto, todos foram libertos com essa palavra. O carcereiro estava fazendo, sabe o quê? Dormindo. Enquanto Paulo e Silas estavam orando, louvando, os presos acordados, escutando, o carcereiro estava dormindo. Tu pode ler o texto, a Bíblia fala isso. Quando o carcereiro desperta, ele depara com aquela situação. A prisão não é mais a mesma. A prisão destruída. Ele pensa que os presos tudo, fugiram, foram embora. Ele pega a espada para tirar a sua própria vida. Mas quando ele pega a espada para tirar a sua própria vida, Paulo, falei, não te faça nenhum mal. Ninguém fugiu. Estamos todos aqui. A atitude de Paulo diante daquela situação, ele podia ver o carcereiro como seu inimigo. Ele podia aproveitar a oportunidade para fugir junto com os presos. Não. Paulo, ele tem misericórdia daquele carcereiro, de não te faça nenhum mal. Nós estamos todos aqui. A Bíblia diz que ele pega a luz, entra para a prisão, se prostra diante de Paulo e Silas. Diz: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha o projeto de Deus, amado. Deus tem um projeto na vida, um plano de salvação na vida do carcereiro. Paulo e Silas não pensou duas vezes, ele tem a resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então Deus, ele levou Paulo e Silas naquela prisão, foi para salvar a vida, foi para trazer libertação para aqueles que se encontravam cativos nas garras do adversário. A Bíblia diz então que aquele carcereiro que guardava Paulo e Silas agora vai fazer, sabe o quê? Cuidar das feridas. Ele vai cuidar das feridas, dos vergão de Paulo e Silas, a qual ele sofreu sendo chicoteado em praça pública. Amado,
quem menos tu espera que vai cuidar de você. Aleluia. É aquele que Deus vai usar para passar o azeite, para passar o bálsamo. Pessoas que tu menos imagina, é aquele que Jesus vai usar para curar a tua ferida, igreja. Aleluia. Paulicina podia cruzar os braços, deixar de tirar a própria vida. Foi a atitude dele. O problema dele, não. Paulicina não foi levado naquela prisão para condenação, para a morte. Eles foram levados ali com o propósito de ganhar almas para Jesus. E quando nós somos levantados, chamados, levados para ganhar alma para Jesus, nós não olhamos para a aparência, porque todas as almas são preciosas diante do Senhor. O preço que Jesus pagou por mim, pagou por você. O preço que Jesus pagou por você, pagou pela prostituta, pagou pelo drogado, pagou pelo traficante, pagou pelo norte, sabia? E é tão incrível que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, ele foi claro para Simão, ele disse a Simão: quem muito amou, muito lhe foi perdoado. Tu pegou pouco, teu amor é pouco. Mas está vendo essa mulher? Ela reconheceu, ela amou muito. Filha, vai em paz, meu Deus, muitos pecados te são perdoados. Diferente de mim e de você, o julgamento de Cristo. Sabe por quê? Porque nós julgamos pela aparência. Deus não, é pela reta justiça. Aleluia. E a Bíblia diz então que o carcereiro leva Paulo e Silas para onde? Para a sua casa. Levou Paulo e Silas para a prisão. Olha a mudança de Deus, igreja. Ele estava ali como inimigo para prender, para manter Paulo e Silas dentro da prisão. Mas depois do terremoto, depois do agir de Jesus, depois do trabalhar de Jesus, Paulo e Silas agora é convidado. Paulo e Silas vai para a casa do carcereiro. Sabe por quê? Porque a visão foi de socorro. Lá na casa do carcereiro tinha pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. Ele tinha amigo, tinha família. E a Bíblia diz ali que Paulo e Silas, ele fala do amor de Jesus e ganha a família do carcereiro para Jesus. Deus quer te usar para ganhar alma para o reino do céu. Amém, amado? Fica com essa palavra, nós vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Deus, ele usa da forma que ele quer, do jeito que ele quer, faz da forma que ele quer fazer, né? Às vezes a gente não quer, Deus permite situações na nossa vida que é pra gente se achegar mais a Deus. Quero convidar novamente aqui na frente o Felipe e a Ágata, vai estar adorando mais ao Senhor mais uma vez, com mais um louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode ficar de pé nesta noite gloriosa, nós já vamos embora para casa. Deus seja louvado. Tem uns carinhos aqui que está com sono, cansado, mas Deus é aquele que renova as tuas forças, viu? Em nome de Jesus, receba renovo aí. Em nome de Jesus, que esse sono bata em retirada. Em nome de Jesus. Vamos adorar. Santa Igreja, paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé esta noite. Aleluia.